A paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui, gente, para deixar uma palavra para o teu coração, né? Um abraço aí, né, a todos os pastores, a todas as igrejas, né, qual nós não podemos cumprir as agendas, mas a igreja está viva, a igreja não morreu, a igreja está viva, a igreja ainda continua aqui na terra, né, fazendo aquilo a qual o Senhor nos deu como responsabilidade, pregando a palavra. Se não for dentro das igrejas, nas redes, bom, enfim, Deus tem nos dado essa oportunidade de continuar ministrando, pregando a palavra dele. Bom, não apareci antes nem fazendo live, né, porque devido aos grupos de oração a qual me incluíram, então um era meio-dia, outro era meia-noite, outro era 3 horas da manhã e a gente estava cumprindo nesse grupo de oração à risca. Bom, mas, né, um beijo, um abraço aí a todos, né? Eu vou compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, a fim de o buscar com oração, com rogos, jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, bem como todo o povo da terra. Tu, ó Senhor, é a justiça, mas a nós pertence a confusão de rosto. Como se vê neste dia os homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e de todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das tuas prevaricações contra ti. Bom, essa passagem de Daniel é muito conhecida, a gente sabe que as 3 semanas de oração de Daniel, que é a oração de 21 dias, Daniel está rogando, clamando ao Senhor, se humilhando ao Senhor, para que o Senhor agora cumpra a promessa a qual o Senhor tinha feito, né? Ele entende que através dos rolos de Jeremias, das profecias de Jeremias, o cativeiro está já no fim, mas ele não está vendo nada acontecer. Mas é interessante que quando inicia o texto, ele vai dizer que logo na troca de reinado, né? O primeiro ano de Dario. Então, se era o primeiro ano, ele entende que já houve a troca de um rei, então que já estava próximo ou perto daquilo que Deus tinha prometido de livrar a nação, de livrar o povo do cativeiro acontecer. Não pensa você que algumas pessoas estavam com a mesma intenção do coração de Daniel, que as pessoas estavam orando como Daniel, que as pessoas estavam buscando como Daniel para ver a promessa de Deus se cumprir, ou para ver Deus libertar o teu povo, liberar o teu povo, né, sobre o domínio, agora não mais dos caldeus, mas o domínio persa. E algumas pessoas não, algumas pessoas estavam tão acomodadas que já tinham construído família, algumas pessoas estavam tão acomodadas que mesmo sendo liberados para voltar a Jerusalém, eles não voltaram, eles ficaram, não quiseram voltar. Mas Daniel não, Daniel ele orava o Senhor porque ele estava crendo na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, a qual Deus tinha feito através do profeta Jeremias. E ele pede, ele roga a Deus. E o que eu acho interessante na oração de Daniel é que na oração dele ele inclui dizendo: olha, pecamos contra ti, erramos, procedemos impiamente, fizemos mal aos teus olhos, aquilo que era mal aos teus olhos, nós erramos, nós pecamos. Daniel não faz um show de acusação dizendo a culpa é do rei Jeoaquim, a culpa é de fulano, a culpa é de Israel, a culpa é de Judá, a culpa é de Jerusalém. Não, ele não faz acusações, ele traz a responsabilidade também para eles e para ele diz: pecamos contra ti. Erramos, procedemos iniquamente, mas nós cremos num Deus de misericórdia, nós cremos num Deus de aliança, nós cremos num Deus de amor.
Daniel, ele não acusa ninguém. Ao contrário de que tudo que nós estamos vivendo, que a igreja está passando na terra, e aí eu percebo que vem pessoas para as redes sociais, alguns rindo, né, de atitude de pastor que fecha igreja, que abre igreja, alguns rindo porque pregadores, cantores não estão indo cumprir as suas agendas e vão passar necessidade. Alguns rindo porque não tem, fulano que agora cadê os cartazes, cadê não sei o que, cadê não sei o que. Você está completamente errado, ou você serve a um Deus completamente diferente do meu, porque o Deus a qual eu sirvo, ele me ensina completamente diferente. Nós tiramos esses dias de oração, tanto de madrugada como meio-dia, em grupos de oração a qual nós estamos, somente pedindo, Senhor, misericórdia das nossas vidas. Compadeça de nós, ó Pai, olha para nós com olhar de amor e de justiça, pela tua misericórdia. Não merecemos de forma alguma e sabemos que não merecemos, mas as nossas orações, fala, Senhor, é por causa da tua graça sobre nós, é por causa da tua misericórdia que é infinita sobre nós. Estende a mão sobre os povos, sobre os países, sobre as nações. Eu fico pensando, enquanto tem um povo orando dessa forma, se humilhando diante de Deus, porque a Bíblia diz que se tem uma coisa que move a mão de Deus, é um coração contrito, é um coração aberto, é um coração humilhado diante do Senhor. Não é pessoas aplaudindo quem está certo, quem está errado, quem está se dando mal, quem está se dando bem. Eu não quero acreditar nessa igreja. Eu quero acreditar na igreja que está orando, intercedendo e falando com Deus, que nós cremos que Ele é um Deus de misericórdia, nós cremos que Ele é um Deus de amor. Eu quero estar acreditando que eu estou orando com uma igreja que crê num Deus que com o sopro dele tudo isso acaba. Eu quero estar acreditando que eu sirvo a um Deus e estou orando com uma igreja que está dando a mão ao teu irmão, que está dividindo o que não tem, é verdade, que a gente está dividindo aquilo que às vezes a gente não está tendo dentro de casa. Olha, se eu te dou isso, aqui vai me faltar isso, mas está tudo bem, a gente vai conseguir sair dessa. Eu quero estar entendendo que eu estou orando com uma igreja, não que está torcendo pela queda de um homem, ou uma queda de alguém, uma queda de um pastor, uma queda de um governante, uma queda de um líder, mas eu quero entender que eu estou orando por uma igreja que reconhece que você também erra, que você também peca, que você também precisa da misericórdia desse Deus, que você também precisa, que a tua casa precisa da misericórdia, da graça desse Deus sobre a tua vida. Eu quero acreditar nessa igreja, eu quero acreditar nessa igreja que está orando pelas madrugadas, eu quero acreditar nessas pessoas que estão indo aí, fazendo live, mídia, isso, aquilo, falando de um, falando de outro. Eu quero acreditar que o tempo que você gasta para fazer uma live, para fazer crítica, que você também gaste de joelhos em oração, pedindo ao Senhor misericórdia, não somente para o Brasil, mas para todos os países, para todas as nações. Eu quero acreditar que a tua oração seja como a oração de Daniel, assumir a tua culpa diante do Deus a qual você serve, assumir quem você é do Deus a qual você serve. Mesmo Daniel sendo um homem de oração, de intimidade com Deus, orando 3 vezes ao dia, mesmo correndo o risco de tudo isso, é um homem que não desiste da promessa a qual Deus fez. É um homem que não vai abaixar a cabeça e desistir da promessa a qual Deus fez, porque ele quer ver a promessa a qual Deus fez se cumprir. E por ele querer ver mesmo na idade avançada, porque segundo quando a gente estuda Daniel aqui aproximadamente já está com 80 anos de idade, mesmo com um homem com a idade avançada, mas ele quer ver a promessa de Deus se cumprir. Eu quero ver a promessa de Deus se cumprir na vida de muitas pessoas, na vida de muita gente. E eu acho lindo isso, esta oração. Não é uma oração de colocar culpa em ninguém, mas é uma oração que ele pede ao Senhor misericórdia. Não somente para Jerusalém, para Judá. Ele está dizendo por Israel, por todos os seus povos que estão espalhados sobre a terra. Eu estou pedindo misericórdia. Eu estou pedindo que o Senhor olhe com amor, até para o teu povo que estão espalhados sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Até mesmo Israel, que está sob o domínio dos Medos, o domínio da Síria. Eu estou orando por eles também. Mesmo que eles tenham prevaricado, eles tenham errado,
errado, caído, mas eu quero orar por eles. Não, ele não vai fazer um show de acusação. Ele não vai aplaudir a queda de ninguém, ele não vai aplaudir erros de ninguém, não, ele não vai. A oração de Daniel é completamente diferente e me ensina a orar. Eu olhando para essa palavra, eu falei, Senhor, eu quero orar como Daniel orou. Tenha misericórdia dos países, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia, meu Pai, desses, que até mesmo esses que fizeram chacota com o teu nome, tenha misericórdia, tenha. Porque o Senhor ele vai agir como ele quiser. O Senhor vai agir do jeito que ele quiser. Eu me lembro da passagem do Evangelho de Lucas, que quando os discípulos, né, Pedro foi tentar comprar a guerra, quando foram prender Jesus, Jesus disse, peraí, gente, vocês acham se eu agora, né, falar ao Pai, ele não vai enviar um batalhão, uma legião de anjos aqui para me defender? Vocês acham que eu preciso mesmo que vocês peguem a espada e comecem a ferir pessoas? Não, eu não preciso disso. Olha, o próprio Jesus disse, eu não preciso disso, porque a hora que o Pai quiser, ele pode fazer. Entende que a gente serve um Deus que pode todas as coisas. O Deus ao qual nós servimos, com o sopro, ele pode aniquilar todos esses vírus, todas as enfermidades. O Deus que nós servimos pode tudo isso. E aí a gente pergunta, então por que Deus não faz? É porque Deus tem um propósito em tudo isso. Mesmo o seu querer, o meu querer, a tua vontade, a minha vontade, a tua lágrima, a minha lágrima, não. Deus tem um propósito. E se o propósito de Deus foi para nos ensinar a orar? E se o propósito de Deus foi para nos ensinar a amar? E se o propósito de Deus foi para nos ensinar a buscar mais a face dele, a nos humilhar de verdade? E se o propósito dele foi de respeitar o ser humano? E se o propósito de Deus for esse? Quem pode impedir se Deus está agindo, se Deus está fazendo? Quem somos nós? Não somos nada. Somos apenas um sopro, somos apenas um pó, e a hora que Deus quiser acabar com tudo, ele acaba. A nossa parte, sabe o que é? É orar e esperar a Deus em todos os momentos, esperar a trombeta soar, porque nós cremos que a igreja do Senhor irá a qualquer momento ser arrebatada dessa terra. O apóstolo Paulo já esperava isso, né? Na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer que quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e ele está dizendo, e nós que estivermos vivos ressuscitaremos, estaremos com eles nos ares. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo nós. Quando ele fala nós que estaremos vivos, ele está se incluindo, gente, como se a trombeta fosse soar naquele momento, na época qual ele estava vivendo, ele está incluindo, sabe por quê? É quem tem vida com Deus, intimidade com Deus, está esperando a trombeta a soar a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer hora. Tem gente esperando, não vai tocar agora porque tem que esperar a última trombeta, não vai tocar agora porque tem que esperar a última taça, que tem que esperar a taça 3, a taça 4, o cavaleiro. Para com isso, gente. Para com isso. Nós devemos aguardar a volta do Senhor como se fosse agora, como se fosse hoje. Então, tem uma vida plena com Deus, uma vida de intimidade com Deus, tem uma vida de oração, realmente, quem você é diante de Deus. Porque eu não sei como é que as pessoas têm coragem de vir aqui criticar, humilhar pessoas, falar mal de pessoas, criticar atitudes de pessoas, depois dobrar o joelho e falar, tô orando. Não tá, gente, não tá, porque não dá para orar e criticar ao mesmo tempo. Não dá para orar por alguém e depois ficar criticando essa mesma pessoa. Não tem como. Então, que nós devemos usar de sinceridade diante do Senhor. Se você, igreja, age como igreja. Se você, igreja, tenha um comportamento de igreja. E o comportamento de igreja é orar como Daniel orou. Comportamento de igreja é orar como Paulo e Silas oraram dentro daquele cárcere, dentro daquela prisão. Mesmo açoitados, mesmo amarrados, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos adorando ao Senhor. Não é criticando o carcereiro, não é criticando na época lá quem estava sob o domínio de Filipos, não. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam ao Senhor, ao Senhor. Então, que a nossa parte da igreja, vamos buscar mais, orar mesmo, de verdade. Vamos orar com sinceridade dos nossos corações diante do Senhor.
E chega para ele e fala quem você é. Chega como Daniel chegou aqui. Senhor, nós erramos, nós pecamos. Pai, mas livra, porque nós confiamos que Tu és um Deus de aliança, um Deus de misericórdia, um Deus que vai agir. Ele vai orar 21 dias intercedendo, orando pelo povo, orando pelas nações, orando por todo o povo de Deus que estava espalhado sobre a terra e estava passando por aquela situação. Ele está orando 21 dias, até por aqueles que não estavam se importando com as promessas de Deus, mas ele estava orando. E é interessante que quando Gabriel chega, Gabriel diz: Daniel, homem muito amado, será que o Senhor pode olhar para você quando você está orando e dizer: ei, você é muito amado? Será mesmo que você está orando? Colocando seu joelho diante do Senhor e dizendo: ei, Senhor, nós erramos, nós pecamos. E o Senhor olhar para você e dizer: você é muito amado. Daniel, desde o primeiro dia que você orou, nós ouvimos, mas houve peleja. Houve peleja nas regiões celestiais e sempre vai haver peleja nas nossas orações. Sempre vai haver guerras nas nossas orações. Sempre vai haver batalhas, mas o apóstolo Paulo também, as suas cartas aos Efésios, capítulo 6, ele também vai nos ensinar isso. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra potestades. A nossa luta é contra essa potestade espiritual que está cada vez descendo mais sobre a terra, cada vez abaixando mais e a gente recuando. Só que vocês não entendem que é o tempo da igreja levantar e essa potestade sair. É o tempo da igreja orar. Orar um pelos outros, orar pelas nações, orar pelos países, orar pelos todos os governantes, todos os povos, tribos e nações. Não vamos fazer uma oração egoísta dizendo que só o nosso Brasil está precisando, não. Todos os povos, todas as nações, todos os países precisam. E todos os povos, todas as nações, todos os países têm um homem e tem uma mulher de Deus. Então, se o povo de Deus está espalhado sobre a terra, então é o momento do povo de Deus também erguer-se, levantar, orar, buscar a face do Senhor. E eu creio que vai haver mudança. Eu creio que vai haver mudança. Eu creio que vai haver transformação. Né? E quando eu estava olhando a respeito do calendário judaico, a gente sabe que o calendário judaico ele é totalmente diferente do nosso. E o primeiro mês do ano lá é março e abril. Eu creio que até abril isso já passou. Eu quero profetizar que até o final de abril isso já passou. Essa crise já passou, esse vento já passou, esse vírus já passou. Eu creio e profetizo. Ah, mas eu não creio porque estão dizendo que vai até maio, que vai até junho. Eu não quero saber. Eu estou orando dessa forma, eu estou crendo dessa forma. Eu coloquei falando para o Senhor assim: Senhor, coloca limite. Porque Tu pode colocar o limite. Coloca limite. Coloca limite em tudo isso, porque o Senhor Tu pode fazer. Muda a tua oração, igreja. Muda o teu jeito de orar. Muda a tua forma de orar. Muda o teu jeito de orar. Pede o Senhor misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus de aliança. Rasga o teu coração, não as tuas vestes. Quebranta diante dEle, falando quem você é de verdade. E o que nós precisamos do agir de Deus. É um Deus que fez aliança conosco, é um Deus que nós fizemos aliança com Ele, somos chamados de povo dEle, de nação escolhida. E eu creio que a situação vai mudar, esse tempo vai passar, e o nome dEle mais uma vez será glorificado sobre a terra. Eu creio nisso. Quero aqui agradecer a Deus por estar guardando a tua casa, a tua família, por estar guardando a minha casa, a minha família, graças a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de você, não tem desamparado os teus. Eu creio nisso. E vamos orar, vamos continuar orando. Nós já estamos em 3, grupo 4, eu já nem sei mais quantos grupos de oração nós estamos, mas nós estamos orando, intercedendo muito, de uma forma completamente diferente do que algumas pessoas estão colocando aí. Nós estamos orando, sim, pela saúde pública, não só do Brasil, de todo o país. Estamos orando, sim,
para que o Senhor intervenha em tudo isso. Vamos continuar orando pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Não é hora de ficar apontando quem está fazendo, quem não está fazendo. Não é hora disso, é hora de orarmos, é hora de buscarmos, para que o Senhor olhe para nós e diz: ei, vocês são muito amados. Porque a gente entende que Deus só vai fazer alguma coisa, só vai reagir quando Ele olhar e ver uma igreja diferente do que essa que nós vimos hoje. Amém? Então que a mudança comece por mim, que a mudança comece por você, para que o Senhor realmente sare os povos, as nações. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.